Olá galera, quem está falando aqui é o professor Wesley. Estou fazendo essa videoaula aqui hoje para a gente resolver o exercício da página 57 proposto na atividade não presencial número 2, né? Na atividade não presencial número 1, nós estávamos falando aí sobre crescimento demográfico, correto? Eu vou passar aqui rapidinho sobre crescimento demográfico e já vou partir para corrigir as respostas da página 57 com vocês. Crescimento demográfico aqui, né, no caso, diz respeito ao aumento da população. Ou a população pode aumentar ou pode diminuir em um país, né? A população de um país ela pode aumentar da seguinte forma: toda vez que nasce mais e morre menos pessoas, então você tem uma diferença aí, está aumentando a população, ou então quando entra pessoas no país, um estrangeiro entra no país, né? No caso o imigrante. Você teve, por exemplo, o exemplo da Venezuela. A Venezuela, passando por esse problema da crise humanitária que eles estiveram passando há algum certo tempo, vários venezuelanos saíram da Venezuela e adentraram no Brasil. Então eles aumentaram a população brasileira. Então a forma de você aumentar a população aí é toda vez que você tem uma quantidade maior de nascimento e uma menor de morte, você vai ter um saldo positivo, então a população vai aumentar toda vez que entram imigrantes no país. Também a população vai aumentar. E a população no país ela pode diminuir também. Por exemplo, se tiver algum problema econômico muito forte no país e fizer com que as pessoas venham a sair do país e buscar uma qualidade de vida melhor em outro, né? Então a pessoa vai ser o emigrante, ele vai estar saindo do país e indo para outro. Vou usar novamente o exemplo da Venezuela. Os venezuelanos que entraram no Brasil, eles são os imigrantes. Os venezuelanos que saíram da Venezuela, lá para a Venezuela, eles são emigrantes, beleza? Então, toda vez que sai pessoas do país, a população vai diminuir. E outro ponto também é o seguinte: quando nasce menos e morre mais, toda vez que morre mais gente do que nasce, a população também tende a diminuir. E você vai observar isso daí, que é chamado de crescimento natural ou vegetativo, você vai observar ele no seu ponto negativo, ou seja, quando tem mais mortes do que nascimentos, em países mais desenvolvidos, alguns países da Europa, tá bom? Japão, vocês vão observar essa configuração aí, beleza? Então, basicamente, o crescimento demográfico é isso. Quando você faz uma contagem da população de um país, você está fazendo o censo, né, ou recenseamento demográfico, né? No Brasil é feito a cada 10 anos e é feito pelo IBGE. A última vez que foi feito em 2010 e ia começar a ser feito agora em 2020. Porém, devido à situação do momento, foi suspenso e isso acredito que assim que tudo estiver melhor, eles vão retomar. Beleza? Agora voltando ao exercício da página 57, né? No exercício da página 57 ele fala o seguinte: reveja o mapa do Brasil, densidade demográfica 2010, na página 54 e responda as questões. Eu tenho aqui o mapinha do Brasil, densidade demográfica 2010, beleza? Para a gente analisar o mapa aqui, primeiramente nós temos que observar aqui, ó, a legenda. A legenda ela vai trazer informação do que o mapa está se tratando aqui, ó. E ele está falando das cores, né? Você tem aqui a cor mais clara, que diz respeito a uma densidade demográfica baixa, e a cor mais escura, uma densidade demográfica mais alta. Mas, professor, o que é densidade demográfica? Vamos lá, densidade demográfica é quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, beleza? Você vai ter um número X de pessoas e vai dividir pela área, e aí você vai obter a densidade demográfica. Ah, professor, como que eu faço para calcular? Pega a população, por exemplo, do Distrito Federal e divide pela área do Distrito Federal, você vai chegar à densidade demográfica do Distrito Federal, ok? No nosso mapa aqui do Brasil, quanto maior for, quanto mais escuro aqui, mais para a tonalidade de vermelho aqui escuro for, maior vai ser a densidade demográfica, maior a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Então nós podemos observar aqui, ó, que no litoral brasileiro
é justamente a área onde se concentra a maior quantidade de pessoas no país. Existem outros pontos aí, ó, afastados, que são mais escuros, mas são cidades que têm uma concentração maior de pessoas mesmo. No caso aqui nós temos Manaus, nós temos aí Rio Branco, nós temos aí ó, Boa Vista, Macapá, né, Distrito Federal, Cuiabá e assim por diante, beleza? Então vamos lá à pergunta. Lá ele fala o seguinte: onde a população se concentra, na faixa litorânea ou no interior? Beleza? A população do Brasil se concentra na faixa litorânea. Ok? Por que se concentrou na faixa litorânea? A população do Brasil se concentrou na faixa litorânea por uma questão histórica. Primeiro foi a região primeiro colonizada, né? Quando o colonizador chegou aqui, ele colonizou primeiro o litoral. Depois, com o passar do tempo, eles foram adentrando o Brasil. Então, a colonização começou aqui pelo litoral, beleza? E outra coisa, a economia colonial da época era voltada para a metrópole. Então, é mais fácil você exportar as coisas a partir do litoral. Então, foram concentrando a população, as cidades foram se desenvolvendo próximo ao litoral, beleza? Esse aqui é o fator que contribui aí para a população ter se concentrado no litoral. Questão número 1, letra B. Qual é a densidade demográfica do estado onde você mora? Só um detalhe importante, o Distrito Federal não é estado e não é município. O Distrito Federal ele acumula competência de estado e município. Mas para efeito aqui da pergunta, quando ele fala em qual estado você mora, Distrito Federal, beleza? Qual a densidade demográfica, ou seja, qual a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado onde você mora. E aí eu tenho um site aqui do IBGE, tem um negócio muito interessante. Eu achei aqui o panorama das cidades, né? E eu tenho aqui ó, o panorama do Distrito Federal, fala aqui de diversos pontos aí, né? Brasiliense, capital Brasília, governador, população estimada em 2019 de 3 milhões e 15 mil habitantes, população no último censo, lembrando o último censo 2010, lá 2 milhões e 570, então em 10 anos aí a população do Distrito Federal aumentou quase que 500 mil habitantes, ok? Densidade demográfica, aqui sim, ó, a resposta. Densidade demográfica, 444,66 habitantes por quilômetro quadrado. Beleza? Se você observar aqui, ó, 444,66 habitantes por quilômetro quadrado. Essa é a densidade demográfica do Distrito Federal. Professor, eu achei o valor de 525,86. Esse 525,86, de repente você pesquisou na internet aí, é uma projeção feita pelo IBGE para o ano de 2017. Em 2018 tem outro valor, em 2019 outro valor. Mas para efeito aqui eu estou usando os dados de 2010, ok? Dados de 2010 diz respeito aí a 444,66 habitantes por quilômetro quadrado. O meu então está errado? Não, se você achou 525,86, você coloca o ano 2017. 444,66, 2010. Beleza? Agora vamos voltar aqui para a questão número 2. Qual é a importância da vacinação como um dos fatores que contribuem para a diminuição da mortalidade no Brasil? Olha só, gente, a vacina ela é de fundamental importância, por exemplo, para uma criança. O primeiro ano de vida de uma criança é o mais importante, onde ela precisa adquirir a imunidade necessária para manter ela blindada contra as doenças que venham a levar à morte dessa criança, né? Doenças que muitas delas já foram erradicadas aí do país e isso fez com que foi erradicada do país, né? E isso aconteceu devido à vacinação, tá bom? Isso ocorreu devido à vacinação. As pessoas foram vacinando as crianças e também tem as campanhas de vacinação, né? Então, olha só, qual a importância da vacinação como fator que contribui para a diminuição da mortalidade no Brasil?
A mortalidade ela diminuiu devido à vacinação em massa, que fez com que a população ficasse blindada contra essas doenças. A população adquiriu a imunidade para essas doenças, e eles não adquirindo mais essas doenças, acabou que a população parou de morrer tanto como morria antigamente. Então teve uma queda na taxa de mortalidade. Beleza? E na questão número 2, ele fala lá um ponto interessante. Em dupla, pesquise na internet contra quais doenças uma criança fica protegida caso tome todas as vacinas preventivas, né? Previstas, perdão. Eu andei pesquisando também, achei outro site aqui interessante, né? Nesse site aqui ele fala sobre essas doenças: coqueluche, difteria, febre amarela, gripe, hepatite A e B, herpes zoster, meningococo, papiloma vírus humano, rubéola, sarampo, tétano, varicela, pneumococo, poliomielite, rotavírus, tuberculose. Então são doenças aí que são prevenidas por conta da vacinação. Beleza? Enfim, essa foi a nossa videoaula aqui, falando sobre crescimento demográfico e corrigindo a atividade proposta da página 57. Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima aula.